Bom dia pessoal, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma videoaula. Hoje, em aula de História, vamos falar um pouquinho sobre o período Paleolítico, certo? Então vamos para a página 10 e página 11, tá bom? Então vamos iniciar com o título Fixação dos grupos humanos, certo? Então, o período anterior ao desenvolvimento da escrita, que surgiu há mais ou menos uns 6.000 anos atrás, é conhecido como pré-história, tá bom? Esse período foi subdividido, certo? Dividido em diferentes fases, ok? Então, de acordo com alguns tipos de ferramenta criada pelos grupos humanos, em momentos e lugares distintos, lugares diferentes. Então, a criação e uso desses utensílios, dessas ferramentas, estão diretamente relacionados ao modo de vida da população, tá bom? Então, vejamos aqui atrás de mim algumas ferramentas que eram usadas nesse período. Olha só. Certo? Essas ferramentas eram utilizadas exatamente para caça, para defesa pessoal, certo? Por isso que o nome desse período é período paleolítico, que quer dizer período da pedra lascada, que a maioria dessas ferramentas, dessas armas, eram feitas com pedras e objetos que eles tinham de fácil acesso, tá bom? Então, período paleolítico. No Paleolítico, que é o período em que foram criados os primeiros utensílios de pedra até o início da prática da agricultura, certo? Há mais ou menos uns 12.000 anos. Os grupos humanos, pessoal, eram nômades. O que quer dizer nômades? Pessoas que não tinham lugar fixo para morar. Eles viviam procurando lugares onde eles tivessem o quê? Alimentos, onde eles tivessem moradia mais segura, tá bom? Por isso foi fundamental desenvolver objetos para essa caça. Então a coleta e também a coleta de alimentos para a sobrevivência. Esses objetos como lanças, como machados, geralmente eram feitos de pedras, tá certo? Um detalhe também que eles também utilizavam ossos, madeiras e chifres de animais. Em muitos lugares, as peles dos animais eram utilizadas para fazer vestimentas. Então, apesar da diversidade de materiais que eles tinham na época, eram empregados em utensílios e ferramentas. Por isso que esse período foi conhecido como Idade da Pedra Lascada, pois esses eram as principais matérias-primas usadas por eles nos diferentes confecções de instrumentos para caça e para manutenção do seu dia a dia, tá bom? Então agora vamos ver um vídeo, certo? Que fala desse assunto e em seguida, na página 11, respondam a atividade, tá bom? Então vamos ao vídeo. 5 coisas que você deveria saber sobre o Paleolítico. O Paleolítico é a primeira etapa da pré-história e é o período mais longo da história. Começou com o aparecimento dos primeiros seres humanos na África, há aproximadamente 300.000 anos. Paleolítico significa pedra antiga, o que explica o surgimento das primeiras ferramentas de pedra. Durante o Paleolítico, os seres humanos se organizavam em tribos, pequenos grupos de 20 a 30 pessoas que moravam em cabanas ou em cavernas naturais. Eram nômades, ou seja, não viviam em um só lugar. Eles se moviam para diferentes zonas em busca de pesca, caça e outros alimentos. Em outras palavras, eram caçadores e coletores. Entre os pratos favoritos deles estavam os frutos silvestres, os veados, os bisontes e os mamutes. No Paleolítico, eles já realizavam cerimônias para pedir para a natureza abundância de alimentos. Sim, eles adoravam o sol e a chuva. Outro aspecto muito interessante é que eles enterravam os mortos e faziam rituais funerários. Uau! Parece que os primeiros homens já tinham crenças. Foi também no Paleolítico que o fogo foi descoberto. Não, assim não. Parece ser que após uma tempestade através de um raio, o fogo apareceu de maneira fortuita. Mais tarde, os primeiros homens aprenderam a acendê-lo de 2 formas diferentes, raspando um pau em um tronco ou batendo uma pedra na outra.
O fogo foi muito importante para que os membros das tribos pudessem estar aquecidos durante a noite e no inverno. Além disso, podiam cozinhar e saborear alimentos muito mais gostosos. A arte nasceu no Paleolítico há 35 mil anos. Agora eu acho que você está se perguntando: existiam museus pré-históricos? Não! As primeiras pinturas rupestres apareceram nos tetos e paredes das cavernas onde viviam. Isso mesmo, era um elemento decorativo. Eles gostavam de ter a casa bonita. As pinturas representavam cenas de caça como esta que você vê na imagem. Não é incrível que elas continuem existindo até hoje? Elaboravam a pintura com água, terra, sangue e plantas e se usavam os dedos ou pincéis para pintar. No Paleolítico foram construídas as primeiras ferramentas de pedra. Elas foram imprescindíveis para a sobrevivência, já que com estes artigos podiam caçar e pescar mais e melhor. Que ótimo! Assim podiam conseguir mais alimentos. Para construí-las, davam forma a uma pedra, com a ajuda de outras. As primeiras ferramentas foram as facas e as pontas das flechas. À medida que iam progredindo, foram utilizando outros materiais como ossos ou madeira para fabricar agulhas e até arpões. Estes primeiros homens continuaram avançando e foram ficando mais inteligentes, melhorando a sua forma de vida. Com a chegada da agricultura e da pecuária, termina o Paleolítico e começa o Neolítico. Estas foram as 5 coisas que você deveria saber sobre este período. Você gostou?